Olá pessoal, sou a professora Jaqueline França. Hoje nós estaremos trabalhando com o estudo dos tecidos, certo? Vamos conhecer o grupamentos de células especializadas em uma determinada função. O conceito de tecido, como eu falei para vocês anteriormente, né? Conjuntos de células especializadas que atuam de uma forma integrada, desempenhando funções definidas, como por exemplo o tecido do sangue. Nós temos um conjunto de células aqui que são as hemácias, especializadas em transportar o oxigênio, né, para todas as células do nosso corpo. Os principais tecidos que nós vamos conhecer é o tecido, primeiramente, né, o tecido epitelial. Ele pode ser de revestimento, pode ser um tecido glandular. O conjuntivo, nós temos o propriamente dito, denso, frouxo, né, que fica embaixo da pele, o tecido adiposo, cartilaginoso, ósseo, sangue ou hematocitopoético, né? O tecido muscular pode ser classificado como liso ou estriado. O estriado ele pode ser classificado como esquelético ou cardíaco. E nós teremos também, né, o conhecimento sobre o tecido nervoso. Vamos iniciar com o tecido epitelial, né? E em específico, né, o tecido epitelial de revestimento, como por exemplo a parte mais externa da pele, né? É um tipo de tecido epitelial também. E ele pode ser classificado quanto ao número de camadas de células e quanto ao formato das células. Quanto ao número de camadas, pode ser simples, só tem uma única camada de células. A gente vai tomar como evidência essa camada aqui rosa, certo? Essa de baixo já é um tecido conjuntivo, essa azul, então a gente não vai considerar apenas essa camada aqui de células. Então, nesse caso, a gente tem um tecido simples, uma única camada de células aqui, ó, simples, certo? Simples. Agora, observem esse daqui. Ele tem várias unidades de camadas de células e por isso nós classificamos como tecido estratificado. Quanto ao formato da célula, ele pode ser pavimentoso, que são células achatadas, cúbicas ou colunar, também pode ser chamado cilíndrica. Nesse caso aqui a gente tem o pavimentoso, né? O achatado, então esse aqui é um epitélio simples, pavimentoso. Um epitélio simples, cúbico. Por que simples? Porque só tem uma única camada de células. E é cúbico porque o formato das células tem o formato de um cubo, né? E aqui é simples, colunar ou cilíndrico, certo? Como vocês estão vendo o alongamento, né, das células. Esse aqui a gente chama de pseudoestratificado. Por quê? Porque o tamanho das células diferenciados causa a impressão de ser um tecido estratificado, ou seja, ter várias camadas, mas não tem, certo? Nós temos também o tecido estratificado pavimentoso, né? Tem várias camadas e células achatadas. O estratificado cúbico, certo? Ou também nós teremos o tecido epitélio de transição. Gente, o epitelial de transição é que as células elas podem mudar de forma, ok? Então, mais uma vez, a gente tem aqui os tecidos, né? Os tipos de tecido epitelial de revestimento, como, por exemplo, o simples pavimentoso, o simples cúbico, o simples colunar ou cilíndrico, certo? Aqui a gente tem o estratificado, né, pavimentoso, o estratificado cúbico, o estratificado colunar. No caso, são células colunares, né, com vários tamanhos diferenciados e que causa a impressão de ser estratificado, mas na verdade é um pseudoestratificado, né, um estratificado falso. E aqui o transicional, né, o de transição, que é aquele em que as células elas mudam de forma. Mas como vocês estão vendo, a gente classificaria esse daqui como simples ou estratificado. Pensem aí nesse caso. Isso mesmo, é um tecido estratificado, embora seja de transição, né, quanto ao formato das células. E de onde surgem, né, esses tecidos? Os tecidos vêm, gente, dos folhetos embrionários, né? Vejam a aula que nós temos lá sobre embriologia no YouTube. E aqui a gente tem os 3 folhetos embrionários formados na gastro, na fase de gastrulação, que é o endoderma, o ectoderma, o mesoderma e o tecido epitelial, no caso, ele é formado pelo ectoderma, que é o folheto embrionário mais externo. E para a gente relembrar um pouco, né, nós temos aqui a gástrula, o blastóporo, o arquêntero, que é um tecido, aliás, desculpem, é uma cavidade, né, que vai dar origem ao intestino, certo? A cavidade gástrica. Aqui a gente tem o ectoderma, que é o folheto embrionário mais externo, que forma tanto o epitélio, né, o tecido epitelial, assim também como forma o tecido nervoso. A gente tem aqui a mesoderme,
certo? Que formam os revestimentos internos, fígado, pâncreas, né? O celoma, certo? Aqui nós temos o endoderma, ok? E nesse caso, esses 3 folhetos embrionários é que darão, né, origem aos tecidos que nós estamos estudando agora. E os tecidos, eles vão ser distribuídos, né, ao longo do organismo. Aqui a gente tem o tecido epitelial, que recobre a superfície do corpo, como eu falei para vocês. Logo abaixo a gente vai encontrar tecido muscular, não só, né, formando a carne propriamente dita, né, a camada que envolve os ossos, porque isso é um tipo de tecido muscular, como também os órgãos, certo? Veias, artérias, coração, pulmão, certo? Também são revestidos pelo tecido muscular. O tecido nervoso, né, que são células que têm essas projeções, que vocês estão vendo, que é especializada na passagem do impulso elétrico, do impulso nervoso. O tecido sanguíneo, como vocês estão vendo aqui, ó, células vermelhas e células brancas de defesa, né? Células vermelhas que transportam oxigênio, certo? O tecido cartilaginoso, que pode, né, amortecer o impacto entre os ossos, que entre um encontro, né, e outro, nós temos aqui entre as vértebras e entre vários outros tipos de ossos. O tecido ósseo, claro, certo? E o tecido conjuntivo, formado por várias fibras, matriz extracelular, certo? Então, a gente vai estudar cada um nos seus respectivos detalhes. O tecido epitelial, suas características particulares é que ela tem pouca matriz extracelular, ou seja, ao redor das células tem poucas substâncias, então elas são células justapostas, por isso que eu coloquei essa imagem aqui dos cachorrinhos juntos, né, bem unidos mesmo, assim são as células do tecido epitelial, certo? Outra característica importante é que não tem vasos sanguíneos, ok? Às vezes a gente atinge, né, com material cortante e ele não sangra, certo? Logo em cima da pele. E aí, o tecido, a gente percebe, né, que ele teve aquele corte, mas não sangrou, né? Ou a gente perfura e também não sangra. Por quê? Porque o tecido epitelial, né, a camada mais externa da pele, não é vascularizada. Como funções, a gente tem proteção, claro, mas é mais externa, né? Transporte, produção de secreção, como a gente tem o caso do suor, certo? Regula, né, a temperatura, nós conseguimos sentir, né? A gente tem sensações através da pele também. O tecido que nós estamos agora em questão é esse aqui, ó. Como vocês estão vendo, né? Certo? O tecido epitelial. Esse aqui que vocês estão vendo, ele é estratificado pavimentoso. Como vocês estão vendo, a gente tem várias células, né? É pavimentoso porque são achatadas, né? E a gente chama essa camada, juntamente com a sua lâmina basal, de epiderme, certo? É a epiderme. Já esse tecido aqui debaixo da pele, certo? Que a pele não é só essa que nós estamos estudando no momento. A pele é a junção da epiderme com a derme. Essa parte de baixo aqui que vocês estão vendo, certo? É a derme. Aqui a gente já passa para outro tipo de tecido, que é o tecido conjuntivo. Como vocês estão vendo, tem uma série, né, de estruturas diferenciadas. Por isso que a gente chama de conjuntivo, certo? Aqui a gente tem as glândulas sudoríparas, como vocês estão vendo, né? Que a gente vai ter poros aqui onde vai ser eliminado o suor, ok? Só para a gente conhecer um pouco da estrutura que nós estamos aprendendo. Já o tecido epitelial glandular, que até agora a gente já falou mais sobre o de revestimento, né? O glandular, eles produzem substâncias chamadas secreções. Essas secreções, elas podem ser utilizadas no interior do nosso organismo ou também ela pode ser eliminada do corpo, certo? Essas secreções, elas podem ser classificadas como mucosas, quando espessas e ricas em muco, certo? Como exemplo, a gente tem as glândulas salivares, ou elas podem ser serosas, quando elas são mais fluidas, mais aquosas, claras e ricas em proteínas, como é o caso das secreções do pâncreas, né? Elas também podem ser mistas, quando ocorrem secreções mucosas e serosas ao mesmo tempo, certo? Que é o caso de glândulas salivares parótidas. Aqui eu trago alguns exemplos, né, de imagens
de células glandulares, tecido glandular. Aqui a gente tem o tecido epitelial, certo? E aqui a gente tem células especializadas em produção de secreções. Aqui a gente tem, por exemplo, tecido epitelial de revestimento. Quando chega aqui esse conjunto de células que está representado na cor verde, já tem a função de produzir substâncias, secreções. E aqui a gente já tem tecido epitelial de revestimento e aqui tecido epitelial glandular, certo? Então ela vai produzir a substância que vai ser eliminada por aqui, né? Pode ser um poro, nesse caso. Pode ser, essa substância ela pode ser utilizada para funções dentro do nosso organismo, ou também ela pode ser eliminada, como é o caso do suor. As glândulas exócrinas são aquelas que vão produzir substâncias que vão ser eliminadas, certo? Vão sair do corpo. Como exemplo, a gente tem as sudoríparas, nós temos as salivares, deixa eu ver o que é mais, as mamárias, sebáceas, certo? Essas são as glândulas, conjuntos de células que vão produzir secreções para fora do corpo. Já as glândulas endócrinas, como o próprio nome já está sugerindo, né, vão produzir substâncias, secreções que vão ser utilizadas dentro do próprio organismo. Como, por exemplo, a gente tem os hormônios, certo? A hipófise, a tireoide, paratireoide, glândulas suprarrenais, né, o pâncreas, que produz insulina e glucagon. E as gônadas, que nós temos o testículo e os ovários, certo? Então, esses hormônios, eles vão ser lançados na corrente sanguínea para ativar receptores químicos para uma determinada reação acontecer. O tecido conjuntivo, gente, ele é o inverso do tecido epitelial. Como assim? Enquanto as células do tecido epitelial eram justapostas, né, muito unidas, com pouca matriz extracelular, nesse caso as células elas são um pouco mais afastadas, porque tem muita matriz extracelular, ele já é vascularizado, certo? Os principais são o frouxo e o denso. O frouxo, ele tem função, né, de preenchimento de espaços, ok? O denso, ele já tem uma função de sustentação, certo? De defesa, nutrição. Como a gente tem aqui, ó, o adiposo, certo? O hematopoético, cartilaginoso e ósseo. Nós vamos estudar todos esses agora. O tecido conjuntivo, certo? A gente tem o frouxo e o denso. Nós vamos falar agora sobre o frouxo. Um exemplo do tecido frouxo é a derme, certo? Que fica embaixo do tecido epitelial. Ele é o inverso, né? Como eu falei, do tecido epitelial. Por quê? Porque suas células estão mais afastadas. A gente tem muita matriz. As células estão mergulhadas aqui numa matriz, numa grande quantidade de matriz extracelular. Nós temos muitas fibras, certo? Como vocês estão vendo aqui, ó. Fibras mais grossas, fibras mais finas, mas a gente tem muitas fibras. No caso do denso, né, que é o frouxo, o denso ele tem uma quantidade de fibras muito maior. Por isso que ele é mais duro, mais resistente, por isso o nome denso, certo? Como é exemplo do osso, né, da cartilagem. E nesse caso ela tem função, né, importante, que é nutrir outros tecidos que estão perto, né? Assim também, como no caso da derme, a função de cicatrização. E o que é que a gente tem nessa matriz extracelular tão importante, né? Por isso que as células estão mergulhadas nela. Ao redor das células tem muita matriz, no caso do tecido conjuntivo. A gente é um formato de gel, certo? Polissacarídeos com nitrogênio e, exemplo, né, disso, nós temos também o ácido hialurônico. E se a função, né, dessa matriz é dar resistência, por exemplo, à pele, muitos produtos, né, muitos cosméticos prometem dar essa função de resistência contendo neles uma certa quantidade de ácido hialurônico. Mergulhada nessa matriz, né, além das células, nós temos as fibras. Gente, a gente tem colágeno, a gente tem fibras elásticas, certo? E a gente tem fibras reticulares. As fibras elásticas, como vocês estão vendo, dão elasticidade à pele, certo? As colágenas, né, elas são um pouco mais resistentes, entendeu? Ela evita, né, que a pele ela perca aquela resistência e aí cause aquelas famosas rugas, né, incômodas. As fibras reticulares, né, como a gente está vendo, também dão essa capacidade de resistência.
Esse esquema simboliza, né, a divisão. Aqui nós temos o tecido epitelial, aqui a gente tem uma lâmina basal, né, que divide entre o tecido epitelial e a derme, certo? Ou seja, a epiderme e a derme. E na derme só está representada aqui nesse tecido conjuntivo as fibras colágenas, para vocês verem como elas estão distribuídas para dar resistência à pele. Se a gente tiver poucas fibras aqui, gente, a pele vai tendo uma depressões, certo? A gente vai ter espaços vazios, né, aqui embaixo, e a gente sente, a gente vê essa depressão aqui em cima, na parte superficial também, certo? Que é as famosas celulites. Aí aparecem também, no caso, estrias, não, como é que eu poderia dizer? As rugas, certo? E isso por conta da diminuição do colágeno, ou seja, das fibras colágenas, que vão causar esse enrugamento, né, da pele, ou o aparecimento das tão indesejáveis, né, celulites. Nesse caso aqui a gente tem uma fotomicrografia, né, tecido conjuntivo frouxo, ok? E o tecido conjuntivo frouxo, ele tá todo aqui, ó, embaixo do epitélio de revestimento. Isso aqui é o tecido epitelial de revestimento, como vocês estão vendo, ele é estratificado, porque tem várias camadas de célula, certo? E aqui a gente tem a derme, logo abaixo, então é desse jeito que a gente vê ao microscópio. Bem, se é um tecido, a gente tem o quê? Conjuntos de células especializadas em determinadas funções, né? Exemplo, o que é que a gente tem em tecido conjuntivo? A gente tem fibroblastos. É uma função muito ativa, né, na regeneração do tecido, que ela fabrica, gente, colágeno, certo? Que faz parte, né, das substâncias da matriz, como a gente acabou de ver, ok? E eles têm essas projeções porque por isso, né, aliás, o nome da célula, né, fibroblasto, que ela tem esses prolongamentos fibrosos, entendeu? Blasto vem de células jovens. Os macrófagos estão lá também, né, que tem a função de defesa, porque fagocita micro-organismos. Os macrófagos, eles também têm projeções citoplasmáticas, certo? E essas projeções funcionam como pseudópodes. Que são pseudópodes? Falsos pés, que fazem com que o macrófago se locomova, gente, dentro da matriz, né, pela matriz extracelular. Então, ele tem a função de fagocitar, certo? Ele envolve e engloba os micro-organismos, né, patogênicos, certo? Restos de células. Então, funciona como limpeza do tecido, ok? Os macrófagos têm essa extrema função, né, importante, podemos dizer assim. Os mastócitos são células que possuem grânulos, certo? Constituídos de heparina e histamina. A heparina tem função anticoagulante, evita que o sangue coagule formando trombos, né, atrapalhando o transporte de substâncias. E a histamina, que ela está envolvida nos processos de evitar, certo? Reações alérgicas, rejeições, né, de substâncias. O plasmócito, que tem a função de produção de anticorpos, né, são originados a partir de linfócitos, que estão presentes lá na corrente sanguínea. Trago mais uma vez essa imagem aqui para vocês perceberem a quantidade de células, né, que nós estudamos. Aqui a gente tem um macrófago englobando uma partícula, fagocitando uma partícula, como vocês estão vendo aqui. A gente tem o fibroblasto, produtores de fibras, né, fibras, no caso colágenos e várias substâncias. Esses espaços aqui são preenchidos pela matriz extracelular. Vamos estudar agora outro tipo de tecido conjuntivo, que é o denso, certo? Nesse caso, ele tem uma predominância de fibras, certo? A quantidade de fibras agora vai ser enorme, por isso que ele se torna um pouco mais duro, mais resistente que o frouxo. Esse tecido conjuntivo, né, denso, ele pode ter fibras um pouco mais desorganizadas, certo? Que a gente chama de tecido conjuntivo denso não modelado, né? Como o próprio nome já está dizendo. E a gente também tem o modelado, que é um pouco mais organizado, né, nas suas fibras. E aí ele tem várias funções, né? Cápsulas envoltórias de diversos órgãos internos, forma a derme, como a gente já falou também, certo? Que é um tecido conjuntivo da pele, certo? Está presente nos tendões que sustentam os ossos, que ligam, né, os músculos aos ossos.
e nos ligamentos que ligam os ossos entre si também. Eu trouxe essa imagem para mostrar um exemplo do tendão, né, que liga o músculo no osso. Eu trouxe aqui para vocês, né, para mostrar para vocês um tendão muito importante, né, no nosso corpo, que é o tendão, famoso tendão de Aquiles, ok? Aquiles, ele foi um guerreiro, né, de uma época aí, e segundo a mitologia, e vocês, indico para vocês pesquisarem a história, né, de Aquiles, e ele leva uma flechada, ele leva uma flecha nesse tendão, certo? Para que a gente possa seguir com a nossa aula, eu peço a vocês que pesquisem essa história, que é bem interessante. Aqui, né, a gente percebe uma imagem, certo? Representante, né, dessa história. O tecido conjuntivo adiposo são células que armazenam gordura, certo? Então, eles têm uma quantidade, elas, né, os adipócitos, assim como são chamadas as células do tecido adiposo, elas conseguem reservar uma grande quantidade de gordura, por isso o nome, ok? Tem função de depósito corporal de energia, modela a superfície, certo? Também protege contra choques mecânicos e serve como isolante térmico. Nessa representação aqui, o tecido adiposo está sobre a pele, certo? Está abaixo da pele. Então, a gente está aqui, ó, com a epiderme, né, o tecido epitelial, a gente tem tecido conjuntivo aqui, que é a derme, e logo abaixo o tecido adiposo, certo? São células, né, que armazenam uma grande quantidade de gordura. E em determinadas camadas do nosso corpo, a gente percebe com mais evidência, como, por exemplo, os lábios, né, a palma da mão. Deixa eu ver onde mais, as nádegas, os seios, certo? É uma camada também chamada de hipoderme. A gente tem epiderme, derme e hipoderme, que é essa camada subcutânea, né, rica em tecido adiposo. Aqui a gente percebe, né, o acúmulo dessas células, certo? Dessa grande quantidade de gordura, certo? Aí depende da nossa alimentação, pode ser uma gordura superficial, né, cutânea, ou pode ser também uma gordura visceral, que causa muitos problemas aos órgãos, né? Aqui a gente tem uma camada menos espessa, uma camada mais espessa, e aí uma camada exageradamente espessa, né, gente? Como vocês podem ver, né, nos seios, que eu dei o exemplo antes, né, a camada de gordura ela é bem espessa, né, grande, certo? Embaixo da pele também a gente tem, né, a gente tem aqui a pele e a camada de gordura logo abaixo. E outro tipo de tecido conjuntivo também é o cartilaginoso conjuntivo denso, viu? É um tecido elástico e flexível, como exemplo a gente tem o tecido cartilagem das orelhas, a cartilagem, aliás, das orelhas, a cartilagem que forma o nariz, certo? E o nome das células que forma esse tecido é condroblastos ou condrócitos, certo? Condrócitos está aqui, aliás. Condrócitos são células adultas, condroblastos, como eu disse a vocês, são células mais jovens que têm o poder de regeneração do tecido, certo? Ele dá forma e sustentação a algumas partes do nosso corpo, ok? Assim também como serve para amortecer determinados atritos, né, entre os ossos, como eu já falei também anteriormente, né? E tecido cartilaginoso não vai estar presente em vasos sanguíneos, nervos e vasos linfáticos, certo? Então, essa é algumas das características do tecido cartilaginoso, que é um tipo de tecido conjuntivo denso. Um exemplo, né, presente de tecido cartilaginoso presente nas articulações para evitar o atrito dessa estrutura desse osso com esse daqui, certo? Só que com o tempo a gente vai ter o desgaste dessa cartilagem, né? Uma má alimentação durante toda a vida, falta de atividades físicas, certo? Vai ocasionar o desgaste dessa cartilagem e aí o atrito, né, de um osso com o outro, certo? Vai causar muitas dores. Assim também como nas vértebras, né? Entre uma vértebra e outra, entre uma vértebra e outra a gente possui, certo? Esse tecido conjuntivo denso, né? Que é a cartilagem. Passando mais adiante, o tecido conjuntivo ósseo, certo? Também tecido conjuntivo denso, né? Apresenta grande rigidez, forma os ossos dos esqueletos, né? De vertebrados, no caso, claro.
Substância intercelular, ela é muito rígida, que é o caso da matriz extracelular. Gente, o que é rígido não são as células, certo? É a matriz que tem ao redor da célula, que é muito rígida, ok? Que ela é rica em sais de cálcio e fósforo, certo? As células formadoras do osso são os osteócitos. E o tecido conjuntivo ósseo, né, como a gente está vendo aqui, é formado por osteoblastos, células jovens, e osteócitos são células adultas, certo? Ao redor dessas células tem muita matriz extracelular. Nós temos canais de vasos sanguíneos, que é para alimentar, trazer transporte, oxigênio para alimentar essas células, certo? Os osteócitos, como vocês estão vendo, né? A gente tem canais de Ranvier dentro, né, que vai justamente trazer essas estruturas, né, que são necessárias para a sobrevivência dessas células. O tecido conjuntivo hematopoético, certo? A gente tem dois tipos, né, o mieloide e o linfóide, que encontra-se no interior dos ossos, responsável por formar hemácias, plaquetas e leucócitos. E a gente tem o tecido linfóide, que ele é espalhado pelo corpo, concentra-se principalmente no timo, no baço do linfonodo e é responsável pelo amadurecimento de linfócitos, macrófagos e plasmócitos, que são aquelas célulazinhas tão importantes, né, de defesa, ok? Então, no interior dos ossos, gente, a gente forma as células, com exceção das plaquetas, né, que não são células, mas a gente forma essas estruturas que estarão presentes no sangue, né, tão importantes. Os órgãos linfáticos são as amígdalas, né, conhecidas popularmente como amígdalas, mas são as tonsilas, as adenoides, o baço, os linfonodos, que são nódulos linfáticos que se concentram principalmente na região das axilas e na virilha, né, essas bolinhas esverdeadas que vocês podem ver. O timo também, que é um tecido conjuntivo, né, reticular linfóide, que ele é rico no amadurecimento de linfócitos, gente. Eu sei que nós estamos falando sobre tecido linfático, mas como ele não é tão falado, né, não é tão conhecido, eu vou ter que falar um pouco sobre o sistema linfático. O sistema linfático, gente, possui em seu interior, né, no interior desses canais, a linfa, que vai filtrar, certo, o plasma sanguíneo. Então, no sangue é plasma, dentro dos vasos linfáticos é linfa, certo? E quando extravasa a linfa para os tecidos, que nós dizemos que ele banha os tecidos, a gente tem o líquido, como é que a gente fala? Esqueci o nome agora. Aliás, intersticial, lembrei, certo? É o líquido intersticial. Então, o líquido intersticial, ele vai banhar os tecidos, depois ele retorna para o interior dos vasos linfáticos, trazendo micro-organismos, impurezas, e o tecido linfático, ele vai limpar, certo? E vai devolver para a corrente sanguínea como plasma, né? Então, serve também como filtro do nosso plasma sanguíneo, ok? O tecido sanguíneo também é um tecido conjuntivo, como vocês estão vendo, né? Um conjunto de células variadas, né? A gente tem muita matriz extracelular, que nesse caso aqui é o plasma. As células vermelhas são as hemácias, transportadoras de oxigênio e também, né, de gás carbônico, depois que o metabolismo acontece, certo? Nós temos as células de defesa ou glóbulos brancos, que são os leucócitos, e as plaquetas. Outra imagem que também, né, representa, certo? É toda essa estrutura do tecido sanguíneo. Algumas características das hemácias é que ela não possui núcleo, elas são células anucleadas. Ah, professora, então, nesse caso, são células procariontes? Não, gente. Elas foram originadas com o núcleo, certo? E na sua especialização, na sua diferenciação, elas perdem o núcleo, certo? Para poder ter mais espaço, né? Para transportar oxigênio. Aqui a gente tem a função de disco achatado, né? Aliás, a forma de disco achatado. Dentro, em seu interior, a gente tem essa proteína, a hemoglobina, que ela tem uma afinidade de ligação muito importante com o oxigênio para poder transportar,
né? São as células mais abundantes do sangue, os glóbulos vermelhos, né? Acima, em termos de número, em relação aos glóbulos brancos, certo? E a função principal dos glóbulos vermelhos, tem gente que diga que é da cor vermelha do sangue. Gente, é transportar oxigênio. Além de dar a cor vermelha do sangue, obviamente, é transportar o oxigênio, certo? E o dióxido de carbono também, né? De volta para os pulmões, resultante, né, do processo de respiração celular. Já os leucócitos são as células brancas, né, em menor número em relação aos glóbulos vermelhos, as hemácias, né? A função, obviamente, é de defesa. Pode migrar também do sangue para a pele, certo? É um processo, para a pele não, né? Para outros tecidos, no caso, nós chamamos esse processo de diapedese, certo? Os leucócitos, eles são mais... os leucócitos mais frequentes são esses aqui, os linfócitos, certo? Os neutrófilos e eosinófilos, esses três que vocês estão vendo aqui, né? O núcleo, ele é diferenciado, né? Aqui é trilobulado, aqui ele é bilobulado, aqui ele é um único, certo? Tomando quase parte, né, do citoplasma, como vocês estão vendo. O eosinófilo, ele tem pigmentação, né? Esses grânulos, certo? Que vai dar a classificação desses leucócitos, né? Que a gente chama eles de granulócitos. E nessa imagem, né, eu não vou citar todos, obviamente, os eosinófilos, eles ficam lindos, gente, ao microscópio, certo? Com essa cor, com esses grânulos alaranjados, né? Aí a gente tem as especificações. Então, no microscópio, né, um laboratorista, ele consegue detectar cada tipo de leucócito por essas estruturas que vocês estão vendo aqui. As plaquetas, elas não são células, elas são fragmentos de células e elas têm a função, por exemplo, de quando um tecido é lesionado, elas têm a função de tampão, certo? Esse é o nome exatamente. Elas são chamadas de trombócitos, porque elas criam um trombo aqui para impedir a saída do sangue, ok? Então, a partir do momento que o tecido ele é lesionado, as plaquetas se acumulam nessa lesão, formando o famoso tampão, tá aqui ó, o nome, exatamente, e elas são trombócitos, porque elas são produtoras de uma enzima chamada tromboplastina. A tromboplastina, ela vai ativar uma enzima chamada protombina em trombina, né, aqui tá meio cortado, mas a protombina é uma enzima, é uma proteína, é uma enzima, né, inativa, e ela é ativada e se transforma em trombina. A trombina, por sua vez, vai ativar o fibrinogênio em fibrina. E a fibrina é uma rede, certo? Que vai envolver as estruturas do sangue que estavam, né, para sair, juntamente com o tampão, essas hemácias, para formar o coágulo e estancar esse sangramento. Ou seja, ela evita hemorragias, certo? É importante saber também que a vitamina K, ela participa dessa transformação aqui de fibrinogênio em fibrina, certo? A trombina, né, ela funciona juntamente com a vitamina K. O sistema imunitário, ele está presente também no sangue. Então, os linfócitos B, né, são células brancas, como o próprio nome já está dizendo. Células de imunidade adaptativa têm uma alta especificidade, como vocês estão vendo aqui, o encaixe perfeito. Claro que não tem essa estrutura, isso é só para simbolizar. Mas os receptores químicos que tem na membrana plasmática, eles são específicos de um único antígeno, que é um antígeno, é um corpo estranho, certo? E que com o contato, né, com esse reconhecimento do antígeno, ou ele vai produzir outras células, ou ele vai atrair outras células, para poder fazer a destruição daquele antígeno. Nós temos células também, no caso do linfócito B maduro, que ele pode produzir anticorpos, como vocês estão vendo, certo? Ele faz o reconhecimento, isso aqui é um antígeno, ele faz o reconhecimento, ok, e aí ele começa a liberar anticorpos. Gente, anticorpos não são células, pelo amor de Deus. Anticorpos são substâncias químicas produzidas por células, certo? São proteínas, na verdade. Então, aqui a gente tem, né, uma célula B de memória. Já que ela teve o contato, né, então ela vai produzir anticorpos novamente, ela liberou os anticorpos,
mas ela vai continuar produzindo anticorpos contra aquele antígeno, certo? E a gente chama células também de memória, porque elas têm esse reconhecimento, né? Essa função de memorizar a estrutura do antígeno e ficar sempre produzindo anticorpos contra ele. Nós temos também o linfócito T, né, ou chamado auxiliar, ou CD4+. CD4+, é o nome dado, né? Aliás, nome não. É a denominação das estruturas de receptores químicos que eles têm ao redor, certo? E o que é que eles, como é que eles funcionam, certo? Então, o receptor, ele faz o reconhecimento, né, do antígeno, ele pode acionar os linfócitos B para entrar em ação e os linfócitos B liberarem os anticorpos, certo? Assim também como eles podem atrair, né, macrófagos que comem esses antígenos, certo? Ou eles podem também se tornar os killers, né, ou assassinos, ou acionar o CD8+, para poder destruir esses antígenos. Eles podem lutar corpo a corpo, certo? Eles podem entrar em combate diretamente com o antígeno também. É importante saber, né, e frisar que o HIV, né, o vírus da imunodeficiência humana, ataca exatamente os linfócitos T auxiliar, o CD4+, ao passo que o nosso sistema imune, né, ele fica deficiente e a pessoa, né, que tem a doença, que tem AIDS, ela acaba, né, ficando suscetível a diversas infecções. Então, vamos falar agora de imunização passiva. O que é a imunização passiva? É aquela que os anticorpos, eles são introduzidos já prontos em um organismo. Eles estão aqui, ó, prontos para serem introduzidos numa vítima, certo? Que acidentalmente, né, foi picado por uma cobra. Então, nesse caso aqui, é extraído o antígeno, né? O antígeno ele é introduzido em outro animal. O animal ele vai produzir anticorpos contra esse antígeno. O plasma, né, sanguíneo desses animais, ele é extraído depois, né, dessa introdução, desse contato com esse antígeno, e aí os anticorpos prontos, né, eles vão ser armazenados para que no momento exato, né, de emergência ele seja introduzido. Então a resposta ela é bem mais rápida porque os anticorpos eles já estarão aqui prontos. E já na imunidade passiva natural, aqui nós vimos há pouco tempo, é artificial, certo? A imunidade passiva natural é quando é passado, né, automaticamente da mãe, tanto pela placenta como também do leite materno. Diretamente os anticorpos já prontos para o filho. Nós temos dois tipos de imunidade. Até agora eu só falei da passiva com vocês, certo? A imunidade ativa é quando a gente tem um contato, né, com o antígeno a partir de uma determinada doença, de uma infecção, certo? E aí a gente consegue produzir os nossos próprios anticorpos, certo? E aí a imunidade ativa natural, certo? E nós temos também a imunidade artificial, que é através da vacina, certo? O antígeno ele vai estar atenuado, ou seja, ele vai estar enfraquecido ali dentro da vacina, certo? E a gente, em contato com a vacina, né, depois de um tempo, a gente vai conseguir produzir os nossos anticorpos também. Então, quando a gente produz, certo, a imunidade ativa, que pode ser de forma natural e artificial também. Eu vou finalizar a histologia até o tecido conjuntivo, certo, que foi bastante, né, extenso, como vocês viram. Para não ficar maior o vídeo ainda, eu vou dividir histologia em 2 ou 3 módulos, certo? Então aguardem o próximo vídeo que falará sobre tecido muscular e tecido nervoso. E deixo aqui, gente, uma frase de estímulo para vocês. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Um abraço, revisem e tudo de bom para vocês.